Fala turma, João aqui da Farm System. Nesse vídeo vou mostrar algumas atualizações que tiveram no nosso software Farm X. Então antes do nosso software só fazia a parte de detecção de folha larga e a criação de relatórios, né? Então agora a gente deixou bem completo o nosso software. Além de fazer toda a identificação de folha larga, ele também cria projetos de taxa variável, exporta esses projetos no formato DJI e Chag também. E também a gente mudou algumas coisas lá no relatório que ele exporta no formato para taxa variável, mais organizado, além do relatório para aplicação localizada. Então aqui a gente vai fazer um teste, já estou com a tela do QGIS aberta, já estou com o meu ortomosaico de referência, já fiz o meu limite, então vou querer fazer a identificação de folha larga nesse limite aqui. Vou entrar lá no meu software, então a tela inicial dele é esse. Antes ele só tinha parte de detector e relatório, né? Agora a gente colocou mais algumas funções. Então, além de fazer a detecção, ele também cria projetos de taxa variável, exporta no formato para DJI e Chag também. Na parte de relatório, ele cria relatório para aplicação localizada e taxa variável. E aqui a parte de ajuda, né? Todo o suporte. Então, aqui para a gente fazer a parte de detector, a gente seleciona o ortomosaico. Então, aqui já tocar com o meu ortomosaico. Vou abrir o meu limite. Então, por isso que eu fiz o limite aqui, na onde eu quero, porque senão ele iria fazer aqui inteiro nesse ortomosaico, né? Então, demoraria esse processo e ele também ia detectar em outros lugares aqui. Então, você sempre faz o limite da sua área. Então, vou selecionar o limite. Sistema de referência não precisa colocar, porque o próprio software já faz essa identificação. O GSD, ele também vai fazer toda a identificação do GSD desse ortomosaico, então é automático. Mas o GSD seria a resolução, né, o centímetro por pixel desse seu mapeamento. A área mínima, então você coloca sempre o mínimo 0,1 e aqui você vai selecionar para salvar esse resultado. Então vou colocar resultado farm x. Beleza? Dá um salvar e aqui é só clicar em executar. Então aqui já finalizou a parte de detecção. Ele colocou o resultado na pasta onde eu selecionei. Então vamos verificar aqui, eu vou entrar na pasta. Então aqui estão os resultados. Eu vou arrastar esse SHP para dentro do meu QGIS para a gente verificar como é que ficou essa identificação. Vou colocar uma outra cor aqui para ficar mais visível. Vou colocar esse vermelho. Então aí ficou dessa forma a parte. Então nota, ó, que até nos pedaços mais difíceis, né? Você vê que o cipó aqui, a folha larga, está mais para baixo da cana. Aqui ele fez com o R2S, o nosso cliente. Deixa eu ver qual que é o GSD dessa área. Então, um GSD de quase 4 centímetros aí. Então, 3,81. E mesmo assim ele se saiu bem perante o cenário aí. Então, olha aí como é que ficou essa, essa identificação. Teve um falso ruído aqui, ó. Não sei, talvez por conta que está borrado. Quando isso acontece, esses falsos ruídos, a gente pode clicar na camada, vir no lapisinho, vir aqui no seletor e apagar isso. Então, dependendo de como ficou esse ortomosaico, se teve borrão ou não, ele acaba dando esses bugs assim. Mas de forma geral, ele acertou tudo. Vamos ver isso aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui, olha que cenário difícil, cara. É a cana e aqui tem que ser pó, olha pela coloração, tá vendo? Então, foi muito assertivo. Então, aqui nesse cenário, turma, tem dois jeitos de a gente fazer essa aplicação: taxa variável ou aplicação localizada. Então, a gente faria os polígonos em volta. A gente tem a ferramenta para polígonos, que seria esse plantas daninha. A aplicação drone, ele cria os polígonos já automáticos em volta das daninhas. Mas aqui a gente vai mostrar a gente já tem vídeo aqui no YouTube mostrando como que a gente usa esse plugin nosso para polígonos de forma automática, que seria a captação, mas a gente vai mostrar como seria a taxa variável no nosso software. O que a gente vai fazer agora? Então a gente vai entrar aqui no nosso software, vamos aqui em taxa variável, a gente vai selecionar o shape de daninhas. Qual que seria o shape de daninhas? Seria esse resultado. Então vamos entrar aqui, selecionar, então a gente vai entrar na pasta, então está aqui resultado FarmX, abrir, o limite do nosso talhão vai ser esse lim3. Aqui ele pergunta qual seria o tamanho da célula, então qual seria o tamanho da barra de aplicação. Então um drone de pulverização hoje é mais ou menos 10 metros, né? 8, 10 metros. Então colocar 10 metros. Aqui ele já colocou o EPSG, que seria a parte de zona, né? Qual seria a zona desse ortomosaico, ele já detectou automático.
Aqui ele está falando taxa com daninha. Então, aonde é daninha, quantos litros que é para aplicar? Aqui geralmente a gente coloca 10 litros, né? Vai depender da recomendação agronômica. A parte sem daninha é zero, porque eu não quero que aplique onde não tem daninha. Então o drone vai percorrer o talhão inteiro e vai aplicar somente onde tem daninha. Onde não tem daninha, o bico fecha e aplica somente onde tem essas daninhas aí. Então, feita essa configuração de litragem, aqui mais embaixo a gente tem duas opções. Salvar taxa dissolvida ou salvar grid individual. Eu vou fazer os dois para vocês verem a diferença e o que é cada coisa. Aqui eu coloquei como opcional o individual, porque o individual a gente não sobe para o drone. A gente só vai subir a taxa dissolvida. Eu vou mostrar para vocês a diferença. Então, vou selecionar aqui, ó, e eu vou colocar grid para a gente diferenciar. Grid, e aqui eu vou salvar como o suavizado, o dissolvido. Dissolvido. Dá um salvar, e aqui é só gerar taxa variável. Então, aqui ele vai fazer o processo bem rápido. Ele está dissolvendo, então já foi feito aqui esses arquivos, então que ele fala onde foi salvo, área total, área com daninha, área sem daninhas, células geradas e tudo mais. Então, ok, vou entrar aqui na minha pasta novamente, e aqui eu vou pegar o dissolvido e o grid para vocês verem a diferença de cada um. Então, o primeiro aqui é o grid. Então, o grid ele cria esses quadradinhos aqui. Isso acaba pesando na hora de exportar, subir isso para o Smart Farm, ele não consegue ler essas feições. Então, aqui tem milhares de quadradinhos, né? Isso acaba pesando o arquivo, acaba até pesando na hora de importar isso para o controle. Por isso que existe esse dissolvido. Então, ele junta em uma única feição. Então, ó, vou colocar uma outra cor aqui para vocês entenderem. Então, para a gente mudar a cor e ficar mais bonito aí visualmente, a gente vem aqui em símbolo simples, categorizado. Vamos escolher taxa, classificar. E aqui está a cor azul para o valor zero, então 0 litros, e amarela para 10 litros. Vamos botar OK? Então ficou assim. Então, aonde tem daninha, tá vendo? É a parte vermelha. É a parte que está amarelo aqui, que seria essa litragem de 10 litros por hectare. Então, olha aí que legal que fica. E agora na parte de dissolvido, seria basicamente isso. Então, ele junta em blocos. Então, eu vou fazer a mesma coisa. Vou vir aqui em categorizado, pela taxa e classificar também. Então, dá um OK. Então, vocês veem a diferença, não tem aqueles quadradinhos. Ele fica dissolvido mesmo, porque ele junta em um único bloco. Então, tem um único bloco amarelo e um único bloco rosa. Aqui no grid, ele fica diferente, tá vendo? Tá vendo o tanto de quadradinho? Isso acaba pesando. Então, por isso que existe esse dissolvido, porque ele junta em um único bloco e fica mais fácil para subir isso para o controle ou lá no Smart Farm. Então, aqui já está feito um projeto de taxa variável, quanto para Chag quanto para DJI. Agora, a gente precisa exportar esses arquivos no formato certo para esses drones conseguir ler esses tipos de projeto. Então, aqui a gente volta lá no FarmX, vem na parte de exportar, eu vou selecionar qual drone que eu vou querer exportar, né? Aqui eu vou usar linha Agras, né? A linha DJI. Vou escolher o shape de taxa dissolvida. Então, é sempre o taxa dissolvida que a gente vai colocar aqui. E nunca esse grid. É sempre o taxa dissolvida, que seria esse aqui que junta em blocos. Então, vou selecionar, vou pegar aqui o dissolvida, vou selecionar onde eu quero exportar, se vai ser Smart Farm ou controladora DJI Agras. Por que eu coloquei essas duas opções? Quando a gente exporta para o Smart Farm, ele tem uma conversão de litragem diferente. Por isso que eu coloco essas duas opções. E quando a gente exporta isso para a linha Agras, para o controle, fica diferente a litragem. Aí a gente tem que mudar algumas coisas ali. Aqui no nosso software ele já faz essa parte automática, eu só deixei mais simplificado aqui para vocês. Então, se vocês for jogar para o controle DJI e depois pegar esse arquivo gerado pelo controle DJI e jogar lá no Smart Farm, vai dar uma litragem diferente, porque eles lê em formatos diferentes. Então, se vocês quiserem verificar no Smart Farm, vocês sempre colocam DJI Smart Farm Web. E aqui eu vou selecionar a sua pasta, então ele vai estar na pasta Vídeo YouTube FarmX, selecionar a pasta e exportar, e aqui ele já exportou. Então é só a gente vir aqui, Vídeo YouTube, e aqui está a pasta DJI. Então DJI, RX e o Shape, então aqui seria o limite, e aqui seria os arquivos para o controle ler, que isso é uma taxa variável. Então vamos entrar aqui na prescrição de terceiro, vou selecionar o TIFF, então vou entrar aqui na pasta DJI, vou selecionar o TIFF, abrir, e agora vou selecionar o TFW.
abrir, e aqui eu coloco uma data simbólica, e aqui eu vou em enviar, para a gente verificar como que fica isso aqui no Smart Farm, né? Como é que ele consegue ler isso. Então, olha aí que legal que fica. Então, aqui tá as doses, né? Então, 10 litros. Então, o que que vai acontecer? O drone vai passar por esse talhão inteiro e vai abrir o bico somente onde está essa litragem, somente onde está verde aqui. Então, onde não tem daninha, o bico fecha, e onde tem daninha, o bico abre, assim fazendo toda a aplicação. Então, é bem legal essa funcionalidade. Se a gente exportar aqui para dentro do QGIS também, dá para verificar isso de uma forma mais simples, né? Mas dá para verificar. Então, olha aí como é que ficaria. Essa parte preta é onde vai aplicar, é onde o controle vai conseguir ler. Agora, outra funcionalidade aqui no FarmX seria o relatório. Então, aqui na parte de relatório, a gente também faz a parte de taxa variável. Antes ele só fazia aplicação localizada e agora ele gera relatório em taxa variável também, um relatório mais bonito, mostrando onde vai realmente fazer essa aplicação. Então, aqui a gente vai selecionar o nosso ortomosaico, seria esse. O shape de taxa dissolvida, então lembrando, é esse dissolvido, abrir. A área total do meu talhão, então vou aqui selecionar o meu limite, vou dar um abrir. Aqui no relatório a gente consegue colocar o logo da empresa, então é bem completa essa parte de relatório. Então, se você está prestando esse tipo de serviço, ou se você está fazendo esse serviço, você coloca o logo da empresa do seu cliente, ou a logo da empresa que você trabalha e tudo mais. Aqui eu vou colocar como opcional, não vou colocar nenhuma logo. Vou colocar aqui para salvar o meu relatório, então vou salvar aqui relatório FarmX, dá um salvar. O EPSG ele calcula sozinho, não precisa colocar também, que seria a parte de zona. Data da aplicação, vou colocar a data de hoje. Cliente, posso colocar um cliente fictício aqui. Vou só replicar. Usina empresa, então qual usina você está prestando esse serviço, responsável técnico. E aqui você coloca alguma observação. Então, tomar cuidado com tal talhão, tomar cuidado com obstáculo, tomar cuidado com o talhão tal e tudo mais. Você pode fazer bem completo isso aqui. E aqui clicar em gerar PDF, taxa variável. Então, ele vai fazer todo o processo de gerar esse PDF. É só a gente aguardar. Então aqui ele já gerou o PDF, então ele me deu a área total aqui de 18,54, área com daninha, área sem daninha, a porcentagem de daninha e o volume estimado de produto, né? Porque ele pegou aquele shape dissolvido e lá nesse shape dissolvido tem a litragem, que seria 10 litros por hectare. Então se a gente pegar a área com daninha, 5,96 e fazer vezes 10, vai dar esse 59,6. Então vamos verificar como é que ficou esse relatório. Vou vir aqui na pasta onde eu salvei e aqui está relatório FarmX. Vamos abrir para verificar. Então, olha aí como é que ficou, né? Ele plotou o ortomosaico e essas áreas vermelhas é onde o drone vai passar e vai aplicar. Então, o drone só vai aplicar onde tem essas manchas vermelhas. Então, aqui está todas as informações de contratante, proprietário, unidade, responsável técnico, data, área do talhão, área com daninha, área sem daninha, porcentagem de daninha nesse talhão, as zonas de taxa, então seria duas taxas, né? Seria a taxa de aplicação e aonde ele não vai aplicar. Então, é duas taxas. Aqui também tem o volume total, né, o volume estimado que vai ser aplicado. Mais para baixo aqui tem os dois talhões, né? Então aqui mais para baixo tem a quantidade de hectares em cada zona, então zona 1 e zona sem daninha, e o total dessa área. E mais para baixo tem o ortomosaico limpo, né? Sem nenhuma demarcação aqui, mostrando como que seria esse ortomosaico de forma limpa. Então você vê que é bem completa essa parte de relatório também, bem explicado, para você mostrar isso para o seu cliente. Isso acaba ganhando até serviço, você mostrando algo formal para o cliente, para o responsável. Então fica aí para quem quiser adquirir esse software ou quiser adquirir uma demo, a gente disponibiliza a demo para você testar nas suas áreas. Só mandar mensagem aqui para a gente, vamos deixar nosso contato aqui embaixo. E aí qualquer dúvida é só mandar uma mensagem lá. Abraço.